Capítulo suave. Então, turma, continuando a nossa discussão aqui, vimos o que são ondas mecânicas e eletromagnéticas, quais o espectro, discutimos o espectro eletromagnético, discutimos o tipo de ondas mecânicas que vão ser cobrado para vocês, né? Apresentei o tipo de ondas mecânicas que vão ser cobrado para vocês numa questão, numa possível questão, e falamos da classificação da onda quanto à perturbação que ela gera no meio. Pode ser transversal ou longitudinal. Vocês têm que sempre saber associar das ondas mecânicas e eletromagnéticas quais são transversais e quais são longitudinais, tá? Lembrando que onda sonora é longitudinal, onda em mola pode ser longitudinal ou transversal, todas as outras são transversais. Legal. E, por fim, nós temos a classificação da onda quanto ao número de dimensões. E associada ao número de dimensões da onda, vai definir o formato da onda também, beleza? Quanto ao número de dimensões que a onda propaga, ela pode propagar numa única dimensão, em 2 dimensões ou em 3 dimensões. Se ela propaga em uma única dimensão, ela vai varrer um certo caminho, e essa onda vai ser classificada como onda formato linear, uma propagação em linha reta, ok? A onda, quando ela é bidimensional, ela acaba varrendo 2 dimensões, né? E, consequentemente, ela varre uma área superficial. As ondas bidimensionais, elas varrem uma certa superfície e elas varrem de forma circular, ok? E as ondas tridimensionais, elas varrem no espaço 3 dimensões, compondo na sua propagação um volume. E aí essas ondas tridimensionais, elas vão ter um formato esférico, beleza? Em relação ao número de dimensões que as ondas propagam, o que eu posso classificar aqui? Toda onda em corda e mola, obrigatoriamente, elas vão ter que ser o quê? Unidimensionais. Legal? Porque elas vão estar propagando no caminho definido por essa corda. E aí ela vai estar fazendo um trajeto linear. As ondas geradas em água, elas propagam na superfície da água, formando um círculo, né? Então, as ondas em água, elas sempre vão ser bidimensionais. E as ondas sonoras e ondas eletromagnéticas, elas varrem um certo volume, elas varrem não uma superfície, mas todo o espaço em que se encontra. Então, as ondas sonoras e ondas eletromagnéticas são ondas tridimensionais. Legal? O formato, então, de uma onda em corda e mola são ondas lineares. O formato da onda em água são ondas circulares. E o formato da onda sonora e da onda eletromagnética são ondas esféricas. Uma vez eu dando aula, um aluno falou assim: Alexandre, mas você falou que a onda em água ela é circular, mas quando eu vejo a onda lá na praia, eu vejo ela de forma linear. Na verdade, é porque essa onda foi formada num ponto no alto do mar, muito distante, e esse círculo foi só aumentando, só aumentando, só aumentando, que na hora que chega próximo da praia, esse círculo já é tão grande, que você não consegue ter a percepção da sua curvatura direito, ok? Mas se você joga uma pedrinha na água, fazendo com que a água oscile, você vai ver que os pulsos de energia que propagam naquela água ali vão ter um formato circular, não é isso? Então, quanto à classificação das ondas, vocês precisam saber meramente isto, ok? Tem questões de classificação de onda? Tem, sempre tem, viu? E, por fim, para finalizar a nossa aula, nos 13 minutos finais que a gente tem aí, nós temos que falar algumas grandezas características da onda, ok? Quando nós falamos de ondas
transversais, ela vai ter formado a região de crista, que é a perturbação sobre o ponto de equilíbrio, e vai formar a região de vale, que é a região sob o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é o ponto em que o meio material não está deslocado devido à perturbação da onda. Tranquilo? Então, quando uma onda ela atravessa o meio material, ela faz com que esse meio material oscile. Se ela for transversal, ela vai oscilar perpendicularmente o deslocamento, formando essa crista aí e vale. Ondas longitudinais, ela forma a região de alta pressão e região de baixa pressão, tá? Mas, muitas vezes, vocês vão ver a representação de ondas longitudinais formando por crista e vale, só para representar ela melhor, para vocês terem uma melhor visualização dela. Mas, galera, ondas longitudinais não geram crista e vale. Quando a gente fala de uma onda, ela vai propagando e ela sempre propaga em movimento retilíneo uniforme, porque é um pulso de energia que não vai sofrer aceleração, a gente viu isso na luz, ela vai propagar em movimento retilíneo uniforme em meios homogêneos, tranquilo? Quando ela está propagando, a distância que ela percorre ao gerar uma perturbação, um ciclo completo de perturbação no meio material, é que define o comprimento dessa onda. Então, o comprimento de uma onda é definido pelo tamanho da sua crista mais um vale. No caso de uma onda longitudinal, é definido pela região de alta pressão mais a região de baixa pressão, beleza? Então, quando estiver falando do comprimento da onda, ele vai ser formado por essa crista mais este vale, tá? Dificilmente eles vão dar na questão para vocês verem o comprimento falando de baixa e alta pressão. Legal. Quando falarmos de amplitude da onda, que foi definido pela fonte geradora, qual que seria a amplitude que a onda sairia, né? A amplitude é a distância de deslocamento do meio material do ponto de equilíbrio até o deslocamento máximo, ok? Não é o tamanho todo da onda, somando o comprimento a altura da crista do vale. Não é isso. É do ponto de equilíbrio à crista ou do ponto de equilíbrio ao ápice do vale. Legal? É isso que define a amplitude da onda. A outra coisa que a gente tem que saber é que toda onda ela vai gerar oscilação no meio material, em que a gente define como a período e frequência da onda. E que o período e a frequência da onda sempre será igual ao período e frequência da fonte geradora, ou do oscilador, no caso que o livro de vocês apresenta. Legal? Que é o que eu já falei com vocês. Para finalizar, nós vimos que a onda propaga em movimento retilíneo uniforme. Então, se eu fizesse um gráfico aqui de velocidade da onda em função do tempo, como é que seria esse gráfico de velocidade da onda em função do tempo? Velocidade da onda em função do tempo. Algumas vezes eu pergunto para aluno isso, o aluno fala assim, Alexandre, é um gráfico oscilatório. Não. O gráfico oscilatório, ele está representando a perturbação que a onda gera no meio material ao longo do tempo. Eu não estou perguntando isso, eu estou perguntando como é que é o gráfico da velocidade da onda ao passar no meio material ao longo do tempo. Se ela propaga em movimento retilíneo uniforme, esse gráfico seria um gráfico de movimento uniforme, beleza? Em que aqui no eixo Y vai tratar da velocidade da onda, não é isso? Em que o eixo X trata o tempo, e se eu pensar no tempo
do tempo em que a onda gastou para gerar uma oscilação completa no meio material, esse tempo vai ser o período da onda. Não é isso? Período da onda. E a área desse gráfico representa a distância percorrida por essa onda. Se eu estou considerando o tempo de uma oscilação completa, a distância percorrida por essa onda vai ser igual ao quê? O comprimento da onda. Vai ser igual ao comprimento da onda, que é representado pela letra lambda, que nós vimos na... Opa, cadê, gente? Ixi, doidou aqui o trem. Que é representado pela letra lambda, que a gente viu aqui no slide anterior. Então, com isso, foi a partir dessa análise que saiu a equação geral das ondas, simplesmente de um movimento uniforme, em que a área do gráfico é a distância percorrida pela onda, e se eu estiver pensando no tempo de uma oscilação completa, a distância percorrida foi exatamente o comprimento da onda, e que eixo y é a velocidade. Então, se eu for calcular a área desse gráfico, né, ela seria uma relação de quê? De base vezes altura. Então, a distância percorrida pela onda seria igual ao quê? O período vezes a velocidade. Daí que vem que a velocidade da onda é igual ao quê? A distância sobre o período. Mas o período não é o inverso da frequência? Então, se eu substituir o período por inverso da frequência, eu vou ter que a velocidade da onda, ela vai ser igual ao quê? A distância vezes a frequência. E essa distância é o quê? O comprimento da onda. Daí que vocês veem no livro de vocês, aí eu não coloquei a imagem, que a velocidade é igual ao comprimento da onda, que aqui seria lambda, né? Vezes a frequência. Ok, galera? Com isso, nós finalizamos a teoria de todo o capítulo C9 aí. 2 aulinhas, nós matamos esse capítulo. 9 e 26. Por hoje é só, que eu já falei coisa pra caramba com vocês. Amanhã, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter 3 aulas. Amanhã nós vamos ficar só falando de fenômenos ondulatórios, que são as transformações que a onda pode sofrer quando ela está propagando no espaço. Quais fenômenos ondulatórios a gente vai discutir? Reflexão, refração, difração, polarização, que nesse capítulo até começou a falar, mas eu não vou falar dele agora, interferência e ressonância. Esses são os 6 fenômenos ondulatórios que vocês têm que saber característica deles e algumas peculiaridades, ainda mais para cada tipo de onda, que pode ser cobrado no vestibular aí. Tá bom? Beleza? Aí nós vamos ter encerrado discutindo esses fenômenos. Amanhã mesmo a gente já encerra o capítulo B10 e B11. Faltando somente o B12, que talvez dá para falar amanhã, que é a parte de ondas sonoras, que alguma coisinha eu já discuti com vocês. Tá bom? No mais, um abraço para vocês e até amanhã.